Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre como comparar pontos de fusão e pontos de ebulição em compostos orgânicos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que uma das palavras mais importantes do que eu falei até agora é a palavra comparar. O propósito aqui é de comparação dessas propriedades físicas, que são o ponto de fusão e o ponto de ebulição, em diversos compostos químicos. O nosso estudo aqui não vai nos fornecer meios de fazer uma determinação precisa desses valores para quaisquer compostos orgânicos que sejam. Então, por exemplo, tomemos o etanol, que é o álcool comum, também chamado de álcool etílico. O ponto de ebulição do etanol à pressão atmosférica é de 78 graus Celsius aproximadamente. Esse valor não é calculado, demonstrado e não está no nosso campo de estudo neste vídeo. Esse valor é medido num processo adequado para tal. Existem processos de medição de pontos de fusão e de pontos de ebulição. Então, ninguém vai te pedir para deduzir uma propriedade como essa. Agora, o que podem te pedir? O que eu vou mostrar aqui. Considere os dois compostos que estão aparecendo na tela agora. São dois hidrocarbonetos, correto? Só tem carbono e hidrogênio nos dois. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, por uma questão de boa prática, é dar o nome de cada um desses compostos, né? E aqui você tem uma oportunidade de treinar a nomenclatura orgânica sistemática. Então, esse composto de cima é um hidrocarboneto que possui 4 átomos de carbono em sua cadeia. Não tem ligações pi, então é um alcano. Tem cadeia normal, sem substituintes, e aberta, sem ciclos. Então, sabemos que o nome desse hidrocarboneto vai ser butano. O composto de baixo é muito parecido, né? A diferença é que ele tem 5 carbonos em vez de 4 na cadeia dele. O nome desse hidrocarboneto de baixo, nós sabemos que, pela nomenclatura sistemática, vai ser pentano. Bom, então agora vem a pergunta. Qual desses compostos tem o maior ponto de fusão e qual desses compostos tem o maior ponto de ebulição? Antes de nós entrarmos no mérito dos fatores que levam um desses compostos a ter um maior ponto de ebulição ou de fusão do que o outro, é preciso que nós façamos essa pergunta como um químico faria. O que eu quero dizer? Bom, um químico ele não trabalha vendo a estrutura de um composto e se perguntando quais vão ser suas propriedades e então se lembrando de alguns critérios para tentar deduzir quais são aquelas propriedades. Na verdade, o trabalho normalmente parte de medidas já feitas e se encaminha no sentido de uma explicação. Então, as regras que nós vamos levar em conta aqui, elas são o resultado de uma observação da natureza. O primeiro passo do cientista é observar a natureza. Então, nesse primeiro exemplo, vamos primeiro ver a resposta, vamos dizer assim, da questão, para depois dedicar nossa atenção aos fatores que levaram um desses compostos a ter maior ponto de ebulição ou de fusão do que o outro, certo? Então, vocês podem ver aqui da Wikipedia que o ponto de ebulição do butano é de cerca de 0 graus Celsius, né? Enquanto o ponto de fusão do butano está ali entre menos 140, menos 134 graus Celsius. Quase menos 140 graus Celsius, né? Agora, também da Wikipedia, nós podemos ver que o ponto de ebulição do pentano é de cerca de 36 graus Celsius e o ponto de fusão do pentano é de cerca de menos 130 graus Celsius. Ou seja, o pentano tem maior ponto de ebulição e maior ponto de fusão. Vamos pensar agora nos fatores que levam o pentano a ter maior ponto de ebulição e maior ponto de fusão do que o butano. Em primeiro lugar, os fatores que nós levaremos em conta aqui valem tanto para o ponto de fusão quanto para o ponto de ebulição. E por essa razão, numa comparação entre compostos orgânicos,
Normalmente, aquele que tem maior ponto de ebulição também tem maior ponto de fusão, como foi o caso aqui. Porém, os critérios analisados aqui são mais confiáveis para comparações de ponto de ebulição do que para comparações de ponto de fusão. Tanto é que vocês podem observar nos dados que eu mostrei atrás que os pontos de fusão do butano e do pentano são próximos, mas os pontos de ebulição são muito discrepantes. Bom, o primeiro fator a se analisar em uma comparação dessa natureza é a presença de forças intermoleculares em cada composto. Então, nós percebemos que tanto o butano quanto o pentano são alcanos. Como alcanos, eles são apolares no que diz respeito às suas moléculas, e as ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio são praticamente apolares também. Isso quer dizer que nesses dois compostos atuam apenas forças de London, apenas esse tipo de interação intermolecular. Isso significa que as interações intermoleculares desses dois compostos são da mesma natureza, então isso não é um fator de diferenciação aqui. Ou seja, o critério mais relevante vai ser o próximo, que é a massa molecular. O butano tem fórmula molecular C4H10. Logo, a sua massa molar é de 58 gramas por mol. Já o pentano tem fórmula molecular C5H12. E por isso a sua massa molar é de 72 gramas por mol. Ou seja, o pentano é muito mais massivo, né? Mais pesado, podemos até dizer. Dentre esses dois compostos, o que for mais massivo estará menos sujeito a ter as suas moléculas agitadas. Ou seja, aquelas moléculas que forem mais pesadas, vamos dizer assim, têm uma maior dificuldade de se agitar e de adentrar um estado de agregação da matéria menos coeso. Então o pentano, por exemplo, quando ele está no estado sólido, ele tem uma maior dificuldade de ir para o estado líquido do que o butano, porque as moléculas dele são mais pesadas. Então você tem uma maior dificuldade de manter essas moléculas agitadas de maneira a passá-las para o estado líquido. O mesmo se aplica da transição do estado líquido para o estado gasoso. Ela é muito mais difícil no pentano, porque as moléculas de pentano são mais massivas, mais pesadas do que as moléculas de butano. Então, o fator da massa molar é decisivo aqui para explicar o porquê de o pentano ter um ponto de ebulição maior do que o do butano e o porquê de ele ter também um ponto de fusão maior do que o do butano. Observe, inclusive, que a diferença de massa do pentano para o butano é expressiva. O pentano é 24% mais massivo do que o butano. Bom, vamos agora a um próximo exemplo. Desta vez, vamos comparar o ponto de fusão e ponto de ebulição de cada um dos compostos a seguir. Novamente, vou pedir aqui que você procure nomeá-los, né? Aqui eu já vou dizer qual é o nome de cada um. O primeiro é o álcool, o etanol, e o segundo é o méter, o metóximetano. Mais uma vez, vamos partir dos valores observados para os pontos de ebulição e de fusão desses dois compostos. O ponto de ebulição do etanol, como eu havia comentado, é de cerca de 78 graus Celsius, e o ponto de fusão dele é de menos 114 graus Celsius. Quanto ao metoximetano, o ponto de ebulição dele é de menos 24 graus Celsius e o ponto de fusão dele é de menos 141 graus Celsius. Ou seja, o etanol tem maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Bom, então vamos pensar nos fatores que podem levar a essa superioridade do ponto de fusão e do ponto de ebulição do etanol frente ao metoximetano.
Bom, observe que tanto o etanol quanto o metoximetano possuem fórmula molecular C2H6O. Portanto, os dois têm massa molar de 46 gramas por mol. Ou seja, a massa da molécula em questão, né, não vai ser o fator determinante aqui nessa diferença entre os pontos de fusão e ebulição do etanol e do metoximetano. Isso significa que, muito provavelmente, nós poderíamos explicar essa diferença pelas forças intermoleculares que atuam em cada um desses compostos. Voltemos nossa atenção então para a molécula de etanol e para a molécula de metoximetano. Em ambas as moléculas nós vemos ligações polares, e ambas as moléculas são polares por si só. Isso significa que nelas atuam forças intermoleculares do tipo dipolo permanente, dipolo permanente. No entanto, existe uma força mais forte do que as forças intermoleculares dipolo permanente, dipolo permanente, atuando no etanol, que é um caso particular dessas forças. A interação intermolecular conhecida como ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. Por causa da ligação de hidrogênio, as forças intermoleculares atuantes no etanol são muito mais fortes do que aquelas que atuam no metoximetano. Isso significa que as moléculas de etanol normalmente estão muito mais coesas do que as de metoximetano nas mesmas condições de temperatura e pressão. Isso significa que é mais difícil levar o etanol do estado sólido para o líquido do que fazer a mesma coisa com o metoximetano. Da mesma forma, é mais difícil levar o etanol do estado líquido para o estado gasoso do que fazer isso com o metoximetano. Em outras palavras, o etanol possui maior ponto de fusão do que o do metoximetano, e o ponto de ebulição do etanol também é maior do que o do metoximetano. Bom, pessoal, vamos agora a um terceiro exemplo. Vamos supor que alguém lhe pedisse em alguma prova, em algum exercício, para comparar o ponto de ebulição desses dois compostos aí que a gente já viu no vídeo, o etanol e o butano. Bom, pessoal, eu vou ser bem sincero. Se a gente estivesse falando aqui de um vestibular ou de uma prova parecida, vamos imaginar aqui uma Olimpíada de Química nos níveis mais fundamentais, alguma prova nesse sentido, muito provavelmente ela assumiria que o aluno sabe que o etanol é líquido, e ela também assumiria que o aluno sabe que o butano é gasoso. Mas isso por uma questão de memorização. Agora, se nós estivéssemos falando de um álcool mais complexo comparado com um hidrocarboneto mais complexo, de tal forma que não seria tão simples assim saber o estado físico de cada um, e daí concluir, como neste caso aqui, que o álcool, o etanol, possui maior ponto de ebulição. Se não fosse possível chegar a uma conclusão dessa natureza em um exemplo de álcool com um hidrocarboneto de maior massa molecular, então eu acredito que essa pergunta não apareceria em um vestibular ou prova do gênero. Por quê? Veja aqui. O butano possui uma massa molar de 58 gramas por mol, enquanto o etanol possui uma massa molar de 46 gramas por mol. Então o etanol é mais leve, As moléculas dele são menos massivas. Isso colabora para que o butano possa ser aquele de maior ponto de ebulição, só que não é o caso aqui. Tanto é que o butano é gasoso, enquanto o etanol é líquido em condições ambiente. E isso nós atribuímos principalmente ao outro fator em questão na análise que estamos abordando neste vídeo, que é a presença de forças intermoleculares, porque o etanol possui ligações de hidrogênio, forças intermoleculares extremamente intensas, enquanto o butano só possui forças de London, que são interações intermoleculares muito fracas.
Mas aí está a pergunta. Esse fator, esse último das forças intermoleculares, colabora para que o etanol tenha um ponto de ebulição maior. Só que a comparação entre as massas moleculares beneficiaria a tese de que o butano tem um ponto de ebulição maior. Então, como você, aluno, poderia prever se o etanol ou o butano teria um ponto de ebulição maior ou menor? Você não teria como fazer isso. Seu único recurso seria uma memorização, realmente. Então, esse tipo de questão provavelmente não apareceria para você em uma prova como um vestibular ou semelhante, certo? Em uma prova, questões sobre comparações entre pontos de fusão e ebulição normalmente vão comparar moléculas de massa semelhante, mas com forças intermoleculares de natureza diferente ou de intensidade diferente, ou então pares de substâncias em que os dois fatores colaborem para a mesma conclusão, tanto a diferença entre as massas quanto a diferença entre as forças intermoleculares, porque você, quando faz uma prova desse tipo, você não tem muitos recursos para saber qual fator vai influenciar mais nas propriedades desses compostos. Na verdade, como eu falei no início, o trabalho do químico nem é esse. O trabalho do químico é observar as propriedades de determinados compostos e fazer estudos em torno disso e trabalhar em torno daquelas substâncias conhecidas ou mesmo daquelas que ele está sintetizando, né? Ele mede propriedades como essa. Ele normalmente não faz previsões nesse sentido. Bom, pessoal, então agora o vídeo está se encaminhando para o final. Eu espero ter ajudado você a ter uma ideia melhor de como comparar pontos de fusão e ebulição de compostos químicos que você não conhece, né? Como fazer esse tipo de previsão quando uma questão propuser isso para você. E aqui é bom destacar que existem exceções para esse tipo de análise, certo? Haverá situações em que esse método que eu mostrei para vocês vai induzir quem o usa a uma conclusão equivocada na comparação entre certos compostos, mas essas exceções podem ser explicadas por outros motivos. Sempre vai ser algum outro fator que faça com que um composto tenha uma maior facilidade de agregação de suas moléculas do que o outro. Inclusive, num outro vídeo eu posso até comentar algumas dessas exceções. No entanto, são exceções raras, né? Elas provavelmente não seriam abordadas em um vestibular. No máximo, poderiam ser tratadas em alguma prova de Olimpíada ou alguma prova já de ensino superior, né? Em que houvesse um aprofundamento maior nesse sentido, de principalmente fatores espaciais que contribuem para essas exceções na comparação entre os pontos de fusão e ebulição de compostos orgânicos e inorgânicos também, tá? Muito bem. Agora eu vou colocar aí na tela para vocês verem alguns exercícios de comparação de pontos de fusão e ebulição em compostos orgânicos. Eles vão ficar na tela por um tempo e depois disso eu vou colocar um gabarito, certo? Então, espero que com essa explicação você consiga fazer esses exercícios e agradeço muito pela sua atenção. Valeu!